A paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Então, como é que tá sendo o domingo de vocês? Eu vou fazer o meu devocional de hoje, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Amém? Vamos lá, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, nessa tarde. Primeiramente, ó Pai, eu venho pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor, seja através de gestos, pensamentos ou obras. Senhor, toma, Senhor, minha vida em Tuas mãos. Toma esse devocional que eu vou estar iniciando agora, Senhor, que tudo possa, Senhor, ser direcionado por Ti. Toma a leitura, Senhor, toma cada pessoa que vai estar me acompanhando. Abençoa, Senhor, cada uma, Senhor, toma suas famílias em Tuas mãos, Senhor, e nos dê uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu não vou demorar muito porque eu sei que domingo é um dia corrido, né? Com muitas tarefas, igreja à noite. Então, eu vou estar lendo o nosso devocional com o tema de o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza e se encontra lá em 2 Coríntios 12, 9. E eu vou estar lendo, como sempre, eu gosto de enfatizar a importância da leitura bíblica, porque é através da palavra de Deus que Ele fala, que Ele que se revela, que Ele nos fortalece, que Ele nos liberta. Então vamos embora lá. 2 Coríntios 12, versículo 9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele conclui algo que muda tudo. Continuando no versículo aqui: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, né? Existe um tipo de fraqueza que não vem para te destruir, ela vem para te revelar, porque enquanto a força humana tenta provar, a força de Deus vem para sustentar. Enquanto o orgulho constrói uma imagem, a fraqueza desmonta o teatro e entrega o coração nu nas mãos do Senhor. E é nesse lugar onde a alma confessa, eu não consigo mais, que Deus responde, agora eu posso te mostrar o que eu consigo em você. A fraqueza não é só uma limitação, muitas vezes é uma porta para que o céu possa operar sem interferência da nossa carne. Porque quando a gente se encontra fraco e permite que Deus entre em ação, aí o céu se move ao nosso favor. Ele age sem a nossa interferência. Sabe por causa de quê? Enquanto a gente acha que pode tudo, enquanto a gente fica tentando do nosso jeito, a gente está impedindo Deus de agir. Mas quando a gente passa a reconhecer que a gente não consegue mais, que agora é com Deus, aí a gente está dando a Ele o ok para que Ele comece a trabalhar da maneira dele na nossa vida. Amém? Então, a fraqueza, ela não é uma derrota, mas ela é o fim da sua autossuficiência. Paulo não disse, Deus me tirou a fraqueza. Ele disse, Deus me deu graça dentro dela. Paulo orou 3 vezes para que o espinho saísse e Deus não removeu. Mas Deus fez algo maior. Ele transformou o espinho em altar, transformou a limitação em dependência e transformou a dor em unção. Há dores que saem e há dores que ficam para te lembrar que quem te sustenta é Deus. Porque muitas das vezes, se Ele tira algo de você e você permite-se achar que você quem fez, você não reconhece Deus naquilo, então às vezes Deus deixa marca para que a gente reconheça que sem Ele a gente não pode fazer nada. É por isso que há o espinho na carne de Paulo, e assim na vida de cada um de nós tem um espinho, tem algo para lembrar que se não é Deus na nossa vida, a gente nem aqui estaria. O poder de Deus, ele não compete com a sua força, ele se manifesta quando a sua força acaba. Então, enquanto você está fazendo força, você está gastando tempo, você está gastando energia, e Deus só fica observando e esperando o momento de agir. Quando você reconhecer, quando a sua força acabar, aí Ele entra em ação. E quando Ele entra em ação, tudo se transforma. A frase do versículo que nós lemos, ela é profunda. Presta atenção nisso. O meu poder se aperfeiçoa. Isso é Deus falando. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, você fica completo, se revela em plenitude, aparece com clareza o poder de Deus. Mas aonde? Na nossa fraqueza.
Isso significa que Deus não escolhe o palco onde o homem brilha. Ele escolhe o lugar onde a carne se cala. Em Isaías 40, 29 ao 31, diz assim: que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Ele multiplica. Então é tudo dele, tudo depende dele, nada é de nós mesmos. Ele não dá força para quem acha que ainda tem. Ele fortalece quem reconhece que não tem mais. Enquanto você não reconhece, nada vai acontecer. Mas quando você reconhecer e entender, meu bem, aí você vai ver Deus agir na sua vida. Uma das prisões mais perigosas é viver precisando parecer ser forte. Sabe a aparência? Eu tenho que mostrar que estou forte, mas na verdade por dentro você está desmoronando. E Deus, Ele sabe disso. Lá no Salmo 147, versículos 10 e 11 diz: não se deleita na força do cavalo, o Senhor se agrada dos que o temem. Ou seja, Deus não se impressiona com performance, Ele se move com quebrantamento. A pessoa que faz uma performance, ela está teatrando, ela está vestindo uma máscara, sabe? Então, assim, você olha por fora, mas não é nada daquilo, e Deus sabe. Então, quando isso acaba e ela reconhece que ela não pode nada, aí Deus, Ele age. Você para de querer provar e começa simplesmente a obedecer. Uma das palavras que eu gosto muito na Bíblia, e eu gosto muito de estudar sobre isso, é obediência. Sabe? Você obedecer o querer de Deus, obedecer o que Ele manda, você permite que Ele faça algo sobrenatural na sua vida. Sem obediência não tem como. Entendeu? E quando você não consegue mais, aí nasce o milagre da rendição. Existe uma diferença entre eu estou fraco e eu estou rendido. A fraqueza, ela pode parecer desespero, mas rendição é fraqueza convertida em adoração. Sabe quando você se rende aos pés do Senhor e adora Ele, reconhecendo que é tudo Ele, para Ele e sempre será Ele? Você é barro, mas carrega um tesouro dentro de si. E Deus permite a fragilidade do barro para garantir uma verdade eterna. E sabe qual é essa verdade? Ninguém vai confundir o milagre com o vaso. A glória será sempre de Deus. A fraqueza revela a força, porque ela revela Cristo em você. O mundo te diz, seja forte para vencer. Mas o reino te diz, seja fraco para depender. Isso é muito profundo. Enquanto o mundo fala que você tem que ser forte, Deus, Ele fala que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você tem que ser fraco para depender de Deus. Isso é tremendo. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A verdadeira força do cristão não é dar conta de tudo, e sim permanecer em Deus quando não consegue mais dar conta de nada. João 15,5 diz: sem mim nada podes fazer. Se o próprio Deus está falando isso na palavra dele, você ainda vai querer contender contra ele? Se o próprio Deus diz que a gente não pode fazer nada, a gente fica batendo cabeça à toa, perdendo tempo, gastando energia. Sem Deus, e está na palavra dele, é ele falando. Nada pode fazer, não adianta. Você vai tentar, você vai dar volta, você vai se cansar, você vai perder tempo até reconhecer e deixar Deus entrar com a ação na sua vida. Aí o milagre vai acontecer, aí você vai encontrar, resposta para o que você busca, a libertação, a transformação, a restauração. Vem tudo quando você entende que é Deus na sua vida e não você. Aplicações práticas para que você possa entender um pouquinho mais sobre isso. Quando você estiver fraco, não corra para o isolamento, corra para a presença de Deus. Porque muitas pessoas acham que fraqueza assim, é vergonha e quer se isolar, quer se esconder, quando na verdade Deus quer que você se apresente para Ele. Fraqueza com Deus, ela vira cura. Fraqueza sozinho vira prisão. Muitas pessoas que se encontram assim fracas e não entendem que Deus pode mudar a situação deles, entram em depressão e muitas até se deixar se suicidam, porque não está no lugar certo quando precisa. E se isolar é muito perigoso num momento como esse.
Lá no Salmos 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né? Porque aqueles que acham que é forte, não quebranta o coração, Deus não pode fazer nada. Mas quando você se quebranta na presença de Deus, Ele está perto. E você fala: Pai, socorre-me, e Ele socorre. A sua fraqueza, ela não é o fim. Ela pode ser o início de tudo. O que você chama de fim da linha é frequentemente o início do verdadeiro processo de Deus na sua vida. Lá em Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque Deus está te ensinando a continuar não pela energia da alma, mas pela constância do Espírito. Deus, ele usa a fraqueza para proteger você de si mesmo. Paulo disse que o espinho era para que ele não se exaltasse, porque nós seres humanos temos um defeito terrível, a soberba, o ego. Então, pera lá, sabe? Às vezes Deus permite um espinhozinho para você lembrar que se não é ele na sua vida, você não é nada. Às vezes Deus permite um limite para que o teu coração não se perca na subida. A fraqueza te mantém humilde e a humildade te mantém no caminho. Toda fraqueza entregue vira testemunho. A força humana produz admiração, mas a força de Deus produz transformação. É muito interessante isso, né? Muitos admiram você enquanto você está forte, mas você já prestou atenção quando as coisas dão errado na sua vida? Quantos que ficam perto de você? Aqueles amigos que te admiravam dão as costas, você fica sozinha. É nessa hora que é você e Deus. Então, é verdade esse ditado que fala: a força do homem, ela produz admiração, mas a força que vem de Deus produz transformação. E muitas das vezes você olha aquela pessoa e fala assim: mas fulano era desse jeito, e olha como é que está na presença do Senhor. Isso acontece, Deus muda. As pessoas mais improváveis, sabe, que o mundo condena, que o mundo mata, Deus transforma num servo de valor. Lá em Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O que quase te quebrou vai virar altar, vai virar palavra e vai virar direção. O que quase te quebra, Deus transforma em algo lindo na sua vida e serve de testemunho para outras pessoas também. O Espírito Santo transforma as lágrimas em unção. O Salmo 126, versículo 5 diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Nem as suas lágrimas caem ao chão. O Espírito colhe. Olha que coisa linda. Como Deus cuida de nós, né, não? Nem toda lágrima é derrota, mas são sementes para uma alegria madura. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu concluo esse devocional dizendo que a força, ela nasce no lugar secreto. É no lugar secreto, que só você conhece, só Deus sabe onde é. A verdadeira força não é a ausência de fraqueza. A verdadeira força é a presença de Deus dentro da fraqueza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a fraqueza entrega uma mensagem de Deus. Aliás, a fraqueza, ela entrega uma mensagem que Deus ama ouvir. Pai, preciso de ti. E quando Deus ouve isso, ele responde com o céu inteiro: graça, sustento, direção, renovo e poder. Faz essa oração comigo aqui, eu deixei anotado porque é muito profundo. Senhor meu Deus, eu me apresento diante de ti do jeito que eu estou, sem máscara, sem força, sem energia para fingir. Eu confesso, há momentos que eu me sinto fraco, cansado, desgastado e até sem esperança. Mas hoje eu recebo a tua palavra com vida dentro de mim. A tua graça me basta. Pai, transforma minha fraqueza num lugar de encontro contigo. Que a minha dor não produza murmuração, mas sim rendição. Que a minha limitação não produza vergonha, mas fé. Eu rejeito toda acusação que diz que a minha fraqueza é sinal de abandono. E recebo a verdade do céu. É nesse lugar que o teu poder se aperfeiçoa. Repousa sobre mim, Senhor, com o poder de Cristo. Fortalece minhas mãos, sustenta meus pensamentos, cura o meu coração e renova a minha esperança em nome de Jesus. Amém. E assim eu encerro o devocional de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.